Eu vou estar aqui colocando para os senhores e senhoras alguns aspectos sobre a advocacia trabalhista. De uma coisa podem ter certeza, que algumas coisas que nós vamos falar aqui, seguramente nem mesmo descendo todos os livros das melhores bibliotecas do país, não vai encontrar tudo que nós vamos falar aqui. Porque eu quero falar ou focar a respeito exatamente do aspecto prático da advocacia trabalhista. Primeiramente dizendo que a advocacia trabalhista, felizmente, tem alcançado um nível de reconhecimento no meio jurídico ao nível que ela merece e sempre mereceu. Entretanto, considerando que no início da Justiça do Trabalho não era integrante do Poder Judiciário e sim do Poder Executivo, e, por outro lado, também, considerando que somente a partir de 1943, com a vigência da CLT, é que passou, então, a ter um pouco mais de ressonância no respeito à questão relativa às relações de trabalho. Além disso, nós também podemos considerar que, a partir de 2004, com a emenda constitucional que ampliou a competência da Justiça do Trabalho, passou-se, então, a ter ainda mais importância a Justiça do Trabalho, porque passou a ser competente a todas as questões relativas às relações de trabalho, e não como era anteriormente pelo artigo 114 da Constituição Federal, que era somente os litígios oriundos da relação entre empregado e empregador. Então, obviamente que isso trouxe uma consistência maior para a Justiça do Trabalho e que é o que nós temos enfrentado hoje. Por outro lado, isso também passou a exigir hoje maior competência, maior capacitação profissional dos advogados que lá atuam e, por sua vez, também dos próprios magistrados. Porque isso, se anteriormente quem estava na faculdade de Direito e ouvia muito falar a respeito do Justiça do Trabalho, que era a melhor área para se atuar, porque era mais fácil, podem ter certeza que é um conceito equivocado. E eu posso dizer, assim como o doutor Peron, que também milita na área, o doutor Rui, evidentemente, não ativamente na Justiça do Trabalho, mas podemos dizer que a condição para advogar lá, eu diria que é até mais complexa daquilo que ocorre na justiça comum e até mesmo na justiça, tanto na área civil quanto na criminal, em todos os seus ramos de atuação, por causa da complexidade que tem, nem só em relação às matérias, como também essa complexidade, também pela informalidade que se impõe no processo do trabalho. Primeiro que nós temos a CLT, que também, pelas constantes mudanças e alterações, das quais podemos numerar em mais de 1000 alterações desde 1943, e também, por outro lado, que, apoiado e fundamentado no artigo 769 da CLT, nós temos a subsidiariedade do Código de Processo Civil aplicado à CLT naquilo que a CLT não tratar. Assim como na execução também aplica-se a Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830, se não me falha a memória. Então, é necessário que o advogado não fique simplesmente focado na CLT. É necessário que ele, então, possa transitar em todas essas legislações que formam aí o conjunto daquilo que é o instrumento de trabalho do advogado que atua na área trabalhista. Feita esta introdução, eu quero dizer para os colegas que, primeiramente, nós vamos tratar aqui da importância do relacionamento entre advogado e cliente.
Quando eu falo cliente, nós estamos em duas vertentes, tanto o empregado quanto o empregador. Primeiro porque é necessário que o advogado tenha consciência da importância dessa credibilidade que ele deve manter e conquistar em relação ao seu cliente. Não adianta o advogado querer simplesmente atender, no primeiro momento, àquelas exigências do cliente e, de repente, ele se comprometer na causa com relação ao próprio cliente. É necessário que ele tenha a preocupação de não tirar a responsabilidade do cliente para jogar em cima dele, mas sim ter uma limitação da sua atuação enquanto profissional. E digo isso até para me adiantar um pouco do que eu vou falar posteriormente, mas ficar exemplificado o que eu estou dizendo. Exemplo, de repente alguém pode, como advogado, receber um cliente e esse cliente vir ao seu escritório com uma reclamação trabalhista proposta por um seu ex-empregado e dizer: doutor ou doutora, aqui está, e eu estou aqui com todos os documentos que são necessários para fazer a defesa. Esse empregado, e aí evidentemente dá todos os adjetivos a esse ex-empregado, e evidentemente acaba apresentando alguns documentos, principalmente aqueles empregadores que não são tão cercados de ética, e quando admite o empregado, já pega todos os recibos, aviso de férias, aviso prévio, tudo já assinado previamente, e traz para o advogado: doutor, está tudo aqui o que o senhor precisa, é só o senhor preencher. E aí, evidentemente, o advogado, na ânsia ou na expectativa de querer agradar aquele cliente, vai dizer: não, tudo bem, pode deixar aqui que eu vou preparar esses documentos. Mas ele, muito esperto, ele pega e não preenche aqueles documentos e dá para a sua secretária preencher. Bom, pelo menos não vou ficar me comprometido, quem vai se comprometer vai ser a secretária. E, obviamente, acaba se comprometendo e depois isso vai ter, se constatado essa providência do advogado, ele vai responder por este ato dele. E isso não vai trazer nenhuma credibilidade do advogado para aquele cliente, porque, a rigor, isso é uma forma de atuação não ética e automaticamente não vai ser isso que vai fazer com que o cliente tenha maior ou menor confiança no advogado. No que diz respeito ao reclamante, da mesma forma, porque muitas vezes o reclamante vem, apresenta um rol de reivindicações e que, na realidade, quando você vai verificar, tudo aquilo que ele está falando não passa de uma certa ilusão dele. E se o advogado der credibilidade num primeiro momento e jogá-lo numa aventura jurídica, evidentemente que o advogado também vai passar por uma situação vexatória a respeito disso. A exemplo, eu me lembro de uma história que era muito contada quando a Justiça do Trabalho estava sediada ali na região da Avenida Ipiranga, e ali tinha muitos paqueiros. E, para quem não sabe, paqueiro é aquele que o advogado paga para poder ficar na porta do fórum, ou mesmo na DRT, ou em algum outro lugar, na porta de fábricas, para poder ficar lá instigando aquele eventual futuro cliente, indicando para aquele advogado. O que, evidentemente, isso é uma questão antiética, e, obviamente, uma vez constatado isso, vai responder por um processo ético-disciplinar aqui dentro da casa. E conta-se a história que um determinado paqueiro, tão esperto ou mais esperto que o próprio advogado que o pagava, ele então chegou ao escritório com um pretenso cliente, com a carteira de trabalho, e disse: olha, doutor, esse fulano aqui trabalhou 5 anos na empresa, ele ganhava R$1.000 por mês, e só que ele não está registrado. Então, a situação é essa. Tal. O advogado, evidentemente, já deve ter feito os cálculos quanto que daria essa reclamação trabalhista. E, obviamente, como isso era feito de uma forma pagando por ano de trabalho, evidentemente, o paqueiro recebeu lá a grana do advogado, o advogado fez lá o contrato, fez a procuração, assinou, foram os dois embora, para depois o advogado
então, comunicar o cliente da data da audiência. Isso foi feito a petição inicial, ele já tinha pago o paqueiro, e quando chegou no dia da audiência, não apareceu ninguém, porque, na realidade, aquela alegação era uma alegação falsa e que, evidentemente, não tinha nada de consistente naquilo que se apresentava àquele reclamante. Então, essas são algumas questões que, de repente, na ânsia de querer abocanhar tudo aquilo que possa eventualmente conseguir, então utiliza-se esse tipo de artifício antiético, tá, e imoral para, de repente, poder ter o cliente. E aí acaba tendo esse tipo de reverso que realmente não satisfaz a ninguém. Então, essa questão da credibilidade no relacionamento entre advogado e cliente, eu considero que é algo consistente, que pode demorar um pouco mais para formar essa consistência, porém, vai ser algo que o advogado vai ter para levar por muito tempo. Este é um aspecto que é a credibilidade. O outro aspecto é a lealdade. A lealdade do advogado para o cliente e que, por sua vez, ele também deve exigir essa reciprocidade. Porque se o cliente, chegando ali, no caso de um reclamante, e se ele não tiver essa lealdade com o advogado, obviamente também não vai transmitir a segurança que o advogado precisa também para poder representá-lo em juízo. Então, nesse aspecto, é extremamente importante que, por parte do advogado também, tenha esse tipo de lealdade, até quando se vai prestar contas com o cliente. O doutor Peron seguramente deve conhecer a história também, mas nós tínhamos um colega que, lá na Avenida Casper Líbero, que ele, então, quando atendia o cliente, dificilmente ou nunca fazia contrato, e na hora de negociar, ou de informar, porque não era negociado, era um contrato verbal de adesão, onde ele dizia que era 30%. Tudo bem, o cliente ia embora, tal, e esse advogado tinha como premissa fazer acordo. A tentativa dele, não importa qual era o valor, era fazer o acordo. E, feito o acordo, o cliente ia ao escritório dele para receber. E, exemplo, o acordo era feito de R$1.000, ele, quando ia acertar as contas, dava R$300 para o cliente. Doutor, mas não era 30%? É 30%, está aí. Certo? Quer dizer, na verdade, ele ficava com 70%. Isso, obviamente, não é ser advogado, é ser bandido com carteirinha. Então, na realidade, são essas questões também que nós temos que ter a preocupação para realmente passarmos e transmitirmos para os nossos clientes uma segurança e essa lealdade também. Porque, na realidade, nós, enquanto advogados, não podemos fazer publicidade, não podemos fazer propaganda. E a propaganda, obviamente, quem faz é o cliente na rádio peão, ou seja, de boca a boca. Então, isso realmente é algo também que deve ser de preocupação nossa. Bem, além disso, eu considero também importante que o advogado, quando atende um cliente reclamante, é importante que ele possa fazer um resumo das declarações daquele cliente e, por uma questão de precaução, até pegar um visto do próprio reclamante, para que o advogado possa estar respaldado para evitar que, de repente, o advogado vai fazer os pedidos que foram apresentados pelo reclamante e, de repente, correr o risco de chegar na frente do juiz e o cliente fala, não, doutor, eu não pedi nada disso, o advogado que colocou aí. Tá? Então, por uma questão até de precaução, e, infelizmente, nós deveríamos ter como conceito na sociedade que todos são honestos até prova em contrário, mas, de repente, a gente vai vendo que o inverso também é verdadeiro. Então, nós temos que ter todo esse tipo de precaução para que nós não fiquemos vulneráveis à eventual representação junto ao Tribunal de Ética da OAB e, de repente, nós temos que responder um processo ético-disciplinar. Nesse aspecto, nós estamos falando de relacionamento de advogado e cliente, é importante também que nós tratemos de um fator extremamente importante, que é de extrema significância na sobrevivência nossa enquanto profissionais, que é a questão relativa aos honorários de advogado. De uma maneira geral, a gente percebe que, em determinadas situações, o advogado que deveria ser formalista,
acaba sendo formal com as questões dos outros, e o dele deixa para segundo plano. Então, de repente, não se preocupa nem em fazer um contrato de honorários, e isso não se fazendo, chega-se a um ponto de que, na hora que vai acertar as contas com o cliente, pode surgir uma questão relativa a desentendimento com relação ao que ficou estipulado. Então, estando escrito, não tem nenhum tipo de preocupação, porque o que está escrito está lá sagrado. Então, é importante que, quando vai se obter a procuração do cliente, já tenha também o contrato de honorários para ser assinado. No que diz respeito ao contrato de honorários, também nós devemos ter a preocupação de nos proteger. Por quê? Quem advoga na Justiça do Trabalho sabe que, em determinados momentos, quando o advogado prepara a petição inicial e essa petição inicial bate lá na empresa, o empregador, ele tendo possibilidade de se aproximar daquele reclamante e ex-empregado dele, ele vai tentar. E, normalmente, vai mandar um ex-colega procurar, ou um vizinho, para poder vir na empresa e fazer um acerto com ele. E aí, qual que é a estratégia? A estratégia é dizer, olha, você está entrando com o processo trabalhista, mas vai demorar 10 anos, e quando você receber, você tem que pagar o seu advogado. Então, vamos fazer um acerto, eu te pago aí já semana que vem, e você não comparece lá na audiência. E, evidentemente, em isso acontecendo, o advogado teve todo o trabalho para preparar tudo até aquele momento, e, de repente, feito este acordo, esse acerto entre a empresa e o empregado, o advogado vai comparecer à audiência e, seguramente, o reclamante lá não comparecerá, porque ele já atingiu o objetivo dele. Neste aspecto, então, falando do contrato de honorários, é importante que, neste contrato, seja estipulada uma cláusula onde fica também determinada uma multa em caso do reclamante desistir da reclamatória, por exemplo, antes da primeira audiência, e estipular lá um valor que vocês possam considerar como sendo o suficiente em termos de remuneração por aquele trabalho feito até ali. E caso essa desistência ocorra depois de ser prolatada a sentença, então seja estipulado um percentual, seja o mesmo percentual do final do processo ou não, mas com base naquilo que foi declarado na sentença. Por quê? Porque muitas vezes vem lá uma reclamação trabalhista, onde se coloca lá um valor de R$10.000, tá? A empresa recebe aquilo e fala, poxa, R$10.000, eu não vou me preocupar com isso, deixa rolar. Só que, na verdade, quando vai se apurar aquela inicial, chega-se a 100. Só que ele só vai ter consciência disso no momento que tiver a sentença prolatada. E isso, obviamente, aí sim vai despertá-lo, porque se ele deixar o processo continuar naquelas condições, já está sinalizado o tamanho da responsabilidade dele como empregador. E aí, então, essa manobra que não foi feita quando ele recebeu a petição inicial, passa a ser feita no momento em que recebeu a sentença. Então, toda essa articulação pode ser feita na sentença e, de repente, o reclamante aceitar fazer um acordo. E aí vem a mutretagem, porque uma vez acontecendo isso, o que vai acontecer? A orientação é para que o reclamante destitua o advogado do processo. E como ainda, lamentável, infelizmente, continua existindo o jus postulante, ou seja, a parte pode estar em juízo reivindicando os seus direitos, então, se houver uma comunicação por parte do reclamante destituindo o advogado, aquele reclamante ficou sem advogado. Consequentemente, a empresa também pode destituir o seu advogado, pelo menos em tese, né, ou pelo menos de mentirinha, vamos dizer assim, e revoga os poderes outorgados naquela procuração, ficando as duas partes sem advogado, os dois apresentam um acordo. Se esse acordo foi feito por R$20.000, faz-se o acordo por R$2.000, por exemplo. E aí, obviamente, se alguém for discutir alguma coisa,
está lá somente os R$2.000, se o advogado do reclamante quiser receber lá os honorários que foi contratado, pelo resultado da ação vai estar lá só R$2.000. E, por incrível que pareça, isso que eu estou colocando para os senhores possa ser, de repente, alguma coisa que alguém possa imaginar como surrealista, mas eu tenho colega que, na fase da execução, processo que já estava penhorado um bem e o valor da reclamatória já transitado de julgado foi de R$600.000, e aí apareceu um acordo feito no processo por R$15.000. E aí, evidentemente, o advogado vai fazer o quê? Vai procurar executar o processo em cima daqueles R$15.000. Então, veja, essa precaução com relação ao contrato de honorários também tem que estar previsto esse tipo de situação que possa ocorrer. Então, a rigor, isso é importante também, e aí, obviamente, de acordo com a criatividade e dentro dos limites legais, cada um vai adequar o seu contrato e as suas cláusulas de acordo com a sua conveniência, para também ter uma proteção. Isso em todos os sentidos. E posso dizer para vocês que eu, já há muito tempo atrás, quase que eu levei um calote de uma cliente, onde, feito o acordo, em audiência, ficou designado para ser feito o pagamento na vara, naquela época ainda era junta, né, num determinado dia. Como eu fui fazer outra audiência, quando eu fui a essa secretaria para receber o dinheiro, eu acabei chegando atrasado, o preposto da empresa já tinha retirado a guia e foi depositou no Banco do Brasil. E, obviamente, naquele mesmo dia, a reclamante, minha cliente, compareceu ao escritório para receber a parte dela. E aí, quando eu informei o que tinha acontecido, e orientei que, em função disso, ia demorar mais uns 10 dias. Evidentemente que a primeira interrogação que a cliente deve ter feito, pô, ele já pegou meu dinheiro e quer gastar e não quer me pagar, né? Mas tudo bem, ainda ela se fez que acreditou e foi embora. No 10º dia, já tinha me telefonado também já umas 10 vezes, porque telefonava todo dia. Quando chegou no dia que eu tinha marcado, ela compareceu. Eu já tinha ido no dia anterior à secretaria da então junta e obtido a informação que no dia seguinte o juiz estaria assinando o alvará que já estava pronto. E eu, na boa-fé, expliquei para ela como que iria acontecer, que eu iria à vara, retirar a guia, iria ao Banco do Brasil, levantaria o dinheiro, ela poderia passar no escritório 4 horas da tarde, que o dinheiro dela estaria lá. E aí, tudo bem. Fui fazer uma audiência, passei na vara para pegar o alvará. Quando eu cheguei lá, procuraram e não achavam. Aí, quando chegou um outro servidor do horário de almoço e disse, não, mas já foi entregue para a reclamante, porque ela disse que o doutor não ia poder vir aqui e que podia entregar para ela. E aí eu entreguei. E aí, eu falei, tudo bem, então eu vou até o Banco do Brasil se eu encontro a cliente lá, né? E aí ainda fizeram gozação, doutor, o senhor vai levar um chapéu nesses honorários, né? Eu falei, vamos ver. Aí, fui até o Banco do Brasil. Chegando lá, não encontrei ninguém. Aí eu fui ao escritório, não preciso dizer que realmente fiquei muito satisfeito, né, com aquela situação, mas não me dei por vencido. Peguei o meu carro e fui até a casa dela. E cada vez que eu ia andando mais, ia ficando mais preocupado, porque lá no fundo da Nova Cachoeirinha lá, até que eu cheguei no endereço. Quando eu cheguei lá, desci do carro, fui bater na porta da mulher, que batia a palma, ela não escutava, vou fazer de que não escutava. Quando eu bati lá na porta, quase que a porta caiu, porque realmente era um casebre. E aí vem ela e fala para mim, pô, doutor, ainda bem que o senhor veio aqui, porque eu ia viajar hoje para a Bahia, não ia dar tempo de passar lá no escritório do senhor de novo, né? Eu falei, não, só vim aqui para receber os meus honorários. Ela foi lá, catou o dinheiro, tudo notinha bem novinha, e aí contou tal, me deu o dinheiro, eu botei no bolso, peguei meu carro e vim embora, né? Mas a satisfação minha, nem só em função do dinheiro, mas também foi para evitar que ela chegasse lá e dizer que teria dado um chapéu no advogado aqui em São Paulo, né? Então, a rigor... Passou perto, né? Passou perto, tá? Então, a rigor, são essas as situações que nós, advogados, podemos passar. Então, nós temos que nos precaver, porque, na pior das hipóteses, nós temos um contrato de honorários para executá-lo. E isso, por incrível que pareça, em termos práticos, faz um efeito muito grande. Porque, de repente, se o cliente vem te informar, doutor, a empresa mandou me chamar e quer fazer um acordo comigo,
mas ele quer pagar tanto. Tudo bem, se o senhor vai receber, não paga nem meus honorários. E aí, evidentemente, você consegue ter o elemento de pressão em função do contrato que ele assinou com você. Se for malandro, se for realmente alguém que não tem o mínimo de escrúpulo, talvez isso não faça muito significado, mas, na grande maioria das vezes, tem um resultado muito grande. Portanto, fica aqui a orientação no sentido de fazer o contrato de honorários para tentar se precaver desses clientes que, de repente, queira dar, entre aspas, um chapéu nos honorários do advogado. Então, este é um ponto importante. Uma outra questão que eu considero importante também observar com os colegas é no que diz respeito à questão da responsabilidade do advogado, no que diz respeito ao pleito a ser feito representando o seu cliente. Ou seja, muitas vezes tem colegas que falam, não, eu peço tudo, porque se a empresa não comparecer, vai ter a revelia e tudo vai ser, entre aspas, dado pelo juiz, né? Isso realmente é um equívoco muito grande, porque nós, advogados, temos que ter a responsabilidade profissional. E, além disso, a responsabilidade moral também. Portanto, não adianta querer, sabe, ganhar a qualquer preço, porque isso realmente acaba fazendo com que o advogado caia no descrédito. E, de repente, alguém pode dizer, pô, mas aqui em São Paulo, até alguém começar a me identificar, vai demorar muito. Então, eu consigo, de repente, passar, mesmo não sendo muito ético, mas, quando perceber, eu já consegui fazer a minha parte. Isso é um grande engano também, porque as coisas ruins têm uma dinâmica muito maior, e isso acaba identificado por um juiz. Pode ter certeza que no café deles, numa reunião deles, sempre esses assuntos acabam surgindo. Assim como o advogado gosta de falar mal de juiz, pode ter certeza que o juiz também gosta de falar mal de advogado. É só ter uma oportunidade. Então, nesse aspecto, não é muito interessante e não é aconselhável que o advogado utilize aquele critério do se pegar, pegou, então entra pedindo tudo e vamos ver o que acontece. Então, na realidade, não é essa a melhor técnica. E para poder dar um exemplo concreto dessa postura, eu vou ler aqui para vocês rapidamente, mas só para deixar também como concretizado isso que eu estou lembrando, que é o seguinte, num processo trabalhista, que até tramitou lá em Franco da Rocha, tinha um advogado, eu era advogado da empresa, e tinha um advogado que sempre ele fazia as petições iniciais dele, e praticamente só mudava o nome do reclamante e a qualificação do reclamante. O restante, em termos dos pedidos, era direto, né? E eu sempre batia, né, em termos de alertar o juiz sobre aquela prática daquele advogado. E aí, nunca nenhum juiz teve a precaução de adentrar nesta questão. Até que um determinado dia teve um juiz que passou por lá e realmente observou isso. E aí, quando o juiz deu a sentença, o juiz, eu vou ler só alguns trechos aqui. E o juiz diz o seguinte: temos aqui, mais uma vez, os mesmos pedidos de A a T, pelo mesmo computador que monotonamente fabrica as mesmas reclamações trabalhistas, mudando apenas os nomes das partes. Como sempre, a grande maioria dos pedidos é improcedente, seja porque já satisfeitos, seja porque não há correspondência entre os fatos narrados e os pedidos, seja porque os fatos narrados se distanciam quilômetros da verdade. Isto quando os pedidos não são ineptos, por falta de fundamentação. Na inicial, o reclamante afirma que trabalhava das 7 às 22. Em depoimento pessoal, afirma que, às vezes, prolongava a jornada, recebendo as horas extras, as quais eram corretamente assinaladas no cartão de ponto. O reclamante é honesto nas suas informações, mas o computador faz alternativas delirantes, indevidas, horas extras e ou sua integração. Aí continua o juiz. O reclamante pede, entre aspas, incle ad note, verbas direito, fecha aspas. Se esse juiz está certo, se bem interpreta a mente eletrônica do computador, o pedido seria inclusão de adicional noturno nas verbas de direito. Se a interpretação está certa, esse juiz se permite um sorriso de humana superioridade em relação à máquina maravilhosa.
pois esta pede a inclusão de adicional noturno quando registra horário de trabalho exclusivamente diurno, das 7 às 22. Na voracidade de formular e repetir pedidos, o computador teve seus circuitos aquecidos e formulou pedido contraditório em relação à fundamentação. Passados e repassados os pedidos explícitos de A a T, de 1 a 20, se fossem numerados, e o computador foi bem esperto em referi-los por letras, o que torna menos evidente o seu número, especialmente ante a pobreza dos resultados. Bem examinados todos os pedidos e os fatos narrados pelo computador e toda a prova produzida, devem ser reconhecidos como direito do reclamante os pedidos que se insinuam entre a dobra da longa exposição feita pela máquina. A petição inicial produzida pelo computador, confrontada com a prova produzida, é perfeito exemplo de má-fé processual. E enfrentamos situação contraditória, dado que o reclamante, em seu depoimento pessoal, revelou-se pessoa honesta e amante da verdade, pelo que é de se presumir que não apresentasse ele pretensões descabidas e pedidos exóticos. Entretanto, a lei promove a disciplina do processo, impondo à parte que indenize os danos causados pelo comportamento de má-fé. Só à parte pode ser imposta a condenação à reparação pelos prejuízos causados pelo comportamento de má-fé processual. E é irrelevante que a parte seja, neste caso, modesto trabalhador. A pobreza e até a miserabilidade não autorizam a ninguém a usar má-fé no processo. Quem assim age, qualquer pessoa, responde pelos danos causados. Bem avaliados os dois lados da medalha, a boa-fé do reclamante como pessoa, refletida no seu depoimento pessoal, a má-fé do reclamante enquanto parte, espelhada na voraz petição inicial que atropela o direito e faz chacota da justiça, considerado o verso e anverso, a solução que se dá é impor ao reclamante indenização simbólica fixada em moeda de 100 reais. Ao decidir assim, não se deixe de ter presente que, se no processo só o reclamante pode ser condenado, fora do processo o reclamante pode promover a integral responsabilidade de quem agiu em seu nome, se usou mal o mandato. A cumprir tal função fiscalizadora do exercício profissional está a Ordem dos Advogados do Brasil. Entretanto, não será fácil ao reclamante, na ordem prática, ressarcir-se de prejuízos a que não deu causa. Seria preciso que tivesse informação e meios para chegar à Ordem dos Advogados, apresentar sua postulação, demonstrar a responsabilidade de quem a tem. Para não fazer injustiça ao reclamante, prefere-se a opção de impor multa simbólica, como já dito. Espera-se, por outro lado, que sirva essa penalidade para lembrar ao computador que deve ele moderar seu apetite, diversificar seu software, ajustar-se aos fatos reais, acomodar-se ao direito, curvar-se aos princípios éticos, fazer do processo instrumento do direito e da justiça. Se o computador não consegue assumir todos esses compromissos com o que é justo e com o que é honesto, se o computador não tem possibilidade de seguir fielmente os compromissos que o advogado assume perante a escola onde recebeu sua formação, perante seus pares e perante a sociedade, neste caso, melhor será que o computador seja deixado de lado e ressurja a figura tradicional do advogado, com seu comportamento moral de participar construtivamente na realização da justiça. Então, veja, este é um caso concreto, tá? Que, na verdade, serviu aqui, pelo menos, uma lição de moral para este advogado. Agora, tem o seguinte, aqui, no caso, parou nessa situação, que nem recurso ele apresentou. Mas o que acontece, além de, numa situação dessa, o reclamante, sentindo prejudicado, poder entrar com uma ação de indenização contra o advogado, também esse advogado pode responder a um processo ético disciplinar na OAB. Aí isso traz uma vertente importante, que é o seguinte, que é a questão da responsabilidade solidária do cliente e o advogado. Aí eu já estou entrando no outro tema, que, na verdade, não diria comum, mas de vez em quando surge uma ou outra decisão de juiz querendo impor ao advogado a responsabilidade e a condenação solidária entre ele, advogado, e o cliente. Isso, evidentemente, pela litigância de má-fé. Essa situação, se alguém deparar
diante dela, espero que ninguém passe por esse vexame, mas como, lamentavelmente, em muitos casos, o juiz deixa de julgar o processo e quer julgar o advogado, para poder intimidá-lo, de repente ele vem e impõe essa condenação solidária ao advogado. Isso é ilegal. Então, essa sentença, essa decisão não tem sustentação. Por quê? Isso está amparado pelo artigo 32 do nosso Estatuto, que diz textualmente o seguinte: o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerário, o advogado será solidariamente responsável com o cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Então, aí está aquele exemplo que eu disse no início da minha fala, de repente o advogado querer ser simpático com o cliente e preencher um recibo de pagamento que estava assinado em branco. Tá? Então, esta é a situação que nós temos. Então, nesses casos, não é possível que o juiz venha condenar o advogado solidariamente naquele processo específico. Se ele eventualmente considerar que o advogado litigou de má-fé, em conluio com seu cliente, em prejuízo da parte contrária, evidentemente que isso é cabível somente numa ação própria para, evidentemente, dentro do princípio da ampla defesa e do contraditório, o advogado também possa se defender. Portanto, não pode o juiz querer condenar num processo onde o advogado nem é parte e o advogado também não teve nenhuma oportunidade para se defender. Então, basicamente, este é o preceito que está no artigo 32 do nosso Estatuto, que é a Lei 8.906 de 94. Bem, ainda com relação à petição inicial, eu vou até para descontrair um pouco aqui o ambiente, eu quero, e também não deixar os senhores muito cansados ou dormirem. Então, o que acontece? Aqui tem um caso também, que é um caso concreto, inclusive tem a decisão judicial, que é o seguinte: isso foi um processo julgado na 8ª Vara do Trabalho de Goiânia. Também que é uma questão de aventura processual, onde o advogado não teve o mínimo de preocupação de avaliar sobre a fundamentação jurídica ou a coerência do pedido que ele estaria fazendo em juízo. E diz aqui na sentença o juiz: alega o autor ter sido admitido em tal data, demitido em tal data. Aduz que foi feito um acerto no sindicato da categoria, onde foram pagas as verbas a que fazia jus. Diz que exercia o cargo de ajudante geral, mas também desempenhava a função de conferente. Afirma ainda que, abre aspas, o reclamante foi acometido de fimose, doença que se agravou pelo peso que o funcionário carregava diariamente no trabalho, bem como problemas nas articulações dos joelhos e, não sendo recomendável, o retorno ao emprego, que lhe seja garantida uma indenização. Colecionou jurisprudência, etc. Tal. A reclamada contesta os pedidos, passo à análise. No tocante à doença, é evidente que fimose não tem qualquer relação com o trabalho, jamais podendo ser caracterizada como doença ocupacional. Sabe-se que fimose é a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de expor a glândula do pênis em razão de o prepúcio ter um anel muito estreito. Como ninguém deve deixar o pênis exposto no trabalho, não pode haver relação entre o citado membro e o labor desempenhado na empresa. Aliás, chega às raias do absurdo a alegação do reclamante. Uma coisa temos que reconhecer: é preciso muita coragem para ajuizar uma ação desse tipo. Como é ser disso, doença ocupacional é aquela adquirida ou desenvolvida em razão das condições em que a atividade profissional é exercida. Considerando que o problema fundamental alegado não possui qualquer relação com o labor desenvolvido pelo demandante, como o próprio autor reconhece em depoimento pessoal, beira a má-fé a alegação constante da prefacial. Ademais, para se caracterizar como acidente de trabalho,
o fato ocorrido ou a doença profissional tem que gerar lesão corporal que provoque morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho. Impossível alegar que o problema no membro atingido pudesse provocar perda ou redução da capacidade para o trabalho, já que o dito cujo não deve ser usado no ambiente de trabalho. Vale acrescentar que, para se cogitar de nulidade da dispensa em razão de doença, deve ser uma enfermidade que incapacite o obreiro para o trabalho e não um problema orgânico que não possui qualquer relação com o labor desempenhado na empresa. Então, na realidade, aí acabou-se, por se tratar de um procedimento sumaríssimo, invoca o artigo tal como razão de decidir, entendendo que não seria justo, no caso concreto, condenar o reclamante por litigância de má-fé, embora houvesse fundamento suficiente para tanto. Assim, respeito à dor e ao sofrimento vivenciados pelo demandante, deixo de condená-lo por litigância de má-fé. Mas veja, esta também é um outro exemplo, exatamente, de alguém que não tem um mínimo de bom senso para poder realmente propor uma demanda dessa natureza. Portanto, cabe ao advogado ter também, além de conhecimento, ter bom senso para não jogar o cliente numa aventura jurídica. E no que diz respeito à questão da petição inicial, nós temos que ter a consciência de que no processo do trabalho, no justiça do trabalho, é possível, fundamento no artigo 791 da CLT, a própria parte postular em juízo. Isso, evidentemente, é eu diria, nos tempos atuais, uma distorção da realidade, porque, se nós verificarmos, sobretudo nos grandes centros, percebe-se que realmente é muito pequeno o número de reclamantes que comparece à Justiça do Trabalho para poder pleitear os seus próprios direitos. Em termos de São Paulo capital, praticamente isso já não existe mais. Então, quer dizer, manter o jus postulante, principalmente diante da complexidade que é um processo hoje, tá? Inclusive agora, acho que é 425, a nova súmula do TST, que proíbe a postulação através do jus postulante em processos que sejam via recursal para o TST, também ação rescisória, ação cautelar, enfim, não é possível mais ter o jus postulante quando essa atuação é em nível do TST. Então, evidentemente que a tendência, inclusive já existe um projeto de lei, nós aqui na Casa estamos discutindo a respeito disso, em termos de apoiar exatamente a extinção do jus postulante e, ao mesmo tempo, também haver a condenação de sucumbência. Isso na parte em que for vencida a empresa. E a sucumbência só seria para o reclamante no caso de haver uma improcedência total da reclamação trabalhista. Então, fechado esse parênteses a respeito da questão do jus postulante, volto para dizer o seguinte: o advogado, quando vai fazer uma petição inicial, ele deve ter a preocupação de atender os requisitos do artigo 282 do CPC, que é exatamente um pouco mais de formalidade se comparado com o artigo 840 da CLT. Porque o artigo 840 da CLT, ele, na verdade, está lá estampado, mas dá para se perceber que é aquilo para atendimento do leigo, que, na realidade, é o endereçamento, a qualificação, um breve relato dos fatos e o pedido. Agora, é evidente que o advogado tem que ter uma preocupação técnica para elaborar uma petição inicial. Então, deve ter, ainda que não exige, mas pelo menos buscar lá a referência que tem no artigo 282 do CPC, que exatamente são os requisitos da petição inicial. Para que o advogado também possa ser respeitado enquanto profissional pelo próprio juiz, pelo próprio desembargador, quando este processo chegar em nível de tribunal, e não fazer simplesmente lá um relato como se fosse fazer num papel de pão, como é feito dentro das próprias penitenciárias, os pedidos de habeas corpus. Então, obviamente que é importante que nós tenhamos esse tipo de preocupação e possamos realmente também voltar um pouco à questão técnica. Ainda,
nós temos, no respeito à petição inicial, o que eu chamo do rito ordinário, que é o processo de uma maneira normal, e nós temos a exceção, que é o procedimento sumaríssimo, que, na realidade, foi introduzido na nossa CLT através da alteração da numeração, que passou a ser o artigo 852-A até o 852-I da CLT, que lá, então, está estampado como que é o procedimento no rito sumaríssimo. É evidente que essa alteração veio para tentar dar mais agilização para aqueles processos de valor menor, ou seja, até 40 salários mínimos. Então, fica aí já um alerta para quem for propor uma reclamação trabalhista e cujo valor seja inferior a 40 salários mínimos, sabe que ele vai ser tramitado pelo rito sumaríssimo. O que significa isso? Significa que haverá, pelo menos em tese, né, que na prática nem sempre acontece isso, uma agilização maior. Porém, é importante que também saiba quais são os riscos. Eu vou destacar somente dois. O primeiro é que, se na reclamação trabalhista pelo rito ordinário, nós temos a possibilidade de apresentar, o reclamante, apresentar 3 testemunhas, no rito sumaríssimo são só 2. Lá, no rito ordinário, se a testemunha não comparecer à audiência, à primeira audiência, a pedido da parte ou ex officio, poderá ser determinado o adiamento da audiência e sendo redesignado para que, então, compareça a testemunha, e essa testemunha vai ser notificada pelo juiz para comparecimento. Sendo que no rito sumaríssimo, além de serem só 2 testemunhas, se a testemunha não comparecer, está preclusa a prova, exceto se a parte provar que a convidou e ela não compareceu. Então, enquanto lá no rito rito ordinário, só a alegação da parte é suficiente para ser adiado e ser notificado, no rito sumaríssimo tem que fazer a prova. Então, quem tiver uma reclamação trabalhista enquadrada no rito sumaríssimo, é importante que faça uma comunicação da data da audiência, horário e local, dê para o reclamante pegar um protocolo daquela testemunha, para que o advogado tenha, no momento em que eventualmente essa testemunha não compareça, fazer a prova para o juiz. Aí só em função disso que o juiz vai, obviamente, determinar a notificação e adiar essa audiência. A segunda situação é também que, se a empresa não foi localizada, não é possível ser feita a citação por edital. Então, também é mais um prejuízo em desfavor do próprio reclamante. Então, é importante também uma terceira situação, que quem escolheu fazer direito para fugir da matemática, então não pode advogar na área trabalhista, porque, nesses casos do rito sumaríssimo, é necessário que, se o valor for inferior a 40 salários mínimos, que se faça o cálculo e a petição inicial tem que ser líquida. Se feito o cálculo e passou de 40 salários mínimos, ele vai para o rito ordinário. Se for inferior, só vai ser aceito se tiver realmente o valor discriminado. Portanto, se alguém fizer uma reclamação trabalhista e colocar um valor R$10.000 e não apresentar os cálculos, seguramente o juiz vai julgar extinto pelo fato de não atender os requisitos da petição inicial, determinado lá pelo artigo 852-A e seguintes. Ainda com relação à petição inicial, como eu disse no começo, quando vai se preparar uma petição inicial, é importante que não fique focado somente na CLT. É importante que o advogado possa verificar e, uma vez identificado qual é a categoria do reclamante, ele poder, então, buscar a norma coletiva da categoria, ou seja, a negociação feita entre empresa e sindicato, ou o sindicato do empregado e o sindicato da empresa,
para que ele possa observar outros direitos que eventualmente não estejam contemplados na CLT, mas está na norma coletiva da categoria. E essa norma coletiva é necessário também que seja juntado com a petição inicial, juntamente com os demais documentos. Com relação à contestação, então aí nós estamos passando do lado do empregador, o prazo para apresentação dessa contestação não é estipulado na lei. Na realidade, é na primeira audiência que for designada. Entretanto, há um prazo mínimo que essa audiência tem que ser marcada 5 dias após a notificação da empresa. Então, na realidade, a contestação é apresentada na própria audiência. Com relação à questão da audiência, eu considero que é o momento mais importante do processo. Então, na realidade, nós vamos focar a respeito da audiência. O que significa isso? Significa que o advogado deve estar sempre preocupado em conhecer bem o que ele está apresentando, para que, nessa audiência, ele ter condições de fazer as perguntas de maneira bastante objetiva e consistente, porque ali, principalmente em função do princípio da oralidade, é que ele vai poder ter realmente condições de até mesmo obter a confissão da parte contrária e de tal forma que, havendo a confissão, obviamente não precisa nem ouvir testemunha e praticamente a situação estaria definida. Entretanto, o advogado, se ele não estiver preparado para a audiência, ele pode, de repente, perder o processo ali. Então, o que é significativo? Que o advogado possa elaborar um laboratório para poder verificar quais são os questionamentos que ele tem, o que é matéria de prova da parte a qual ele está representando e, ao mesmo tempo, considerando que, na audiência, sobretudo na primeira audiência, onde vai se levar a defesa, de acordo com a própria CLT, é necessário que, antes de apresentar a contestação pela empresa, o juiz propor a conciliação. Então, muitas vezes, isso traz um certo desconforto, sobretudo para a empresa, no momento em que nem foi apresentada a defesa e, de repente, o juiz está propondo um acordo. E isso, muitas vezes, o empregador diz, poxa vida, mas nem verificou quais são as alegações da defesa e já está propondo um acordo. Então, quer dizer, o que está sendo provado ou apresentado ali na defesa não tem significância nenhuma. Porém, isso realmente está previsto na própria CLT, então, obviamente, não tem o que questionar a respeito disso, porque esse é o procedimento. No que diz respeito a essa situação, é importante, então, que o advogado, sobretudo de reclamante, ele possa ter domínio sobre a situação, onde, uma vez apresentada a proposta por parte da empresa, ele não precisar ficar consultando o cliente dele ao lado, e muitas vezes você ouve situações onde o advogado fala, para você está bom? É evidente que o advogado que tem que ter domínio dessa situação e poder responder para o advogado da empresa, ou até mesmo o próprio juiz, se aquela situação é aceitável ou não, e, evidentemente, fazer a contraproposta. Porque se ele tem que consultar o cliente dele, vai automaticamente demonstrar que ele não tem domínio sobre a situação. E isso, automaticamente, quem tem que ter esse domínio é o advogado. Na medida que ele pergunta para o cliente, ele perde o foco daquilo que ele está buscando. E isso transmite uma certa insegurança, e o próprio juiz, muitas vezes, acaba interferindo e querendo falar com o próprio reclamante. Olha, é melhor o senhor aceitar por causa disso, por causa daquilo e tal. Então, na realidade, o advogado tem que ter essa postura de segurança impositiva, a tal forma que, se ele tem alguma dúvida, ele tenta já articular com o cliente antes de entrar na audiência, para que ele não perca o pé da situação. Isso, muitas vezes, acaba trazendo um certo atrito entre o advogado e o próprio cliente. Por quê? Porque o cliente, muitas vezes, não está sabendo
de tudo o que possa estar acontecendo. Exemplo, o reclamante entrou com a reclamação trabalhista e tem direito a R$50 mil. Entretanto, aquilo é unilateral, porque se de repente não conseguir provar as horas extras, por exemplo, aquilo pode cair para 10. Então, essa situação, na medida em que chega na antessala e o advogado tem contato com a testemunha, é o momento que ele vai saber se aquela testemunha é interessante ou não é. Porque, de repente, o reclamante fala, quando ele está sendo entrevistado pelo advogado lá no seu escritório, você tem testemunha? Ah, doutor, quanto o senhor quiser. Só que quando chega lá na hora, de repente ele leva o primo, ou ele leva o irmão, ou ele leva alguém que de repente nem trabalhou com ele, ou de repente trabalhou em período que não diz respeito àquele período das horas extras. Então quem tem que saber disso é o advogado. Então, de repente, se a pretensão é de 50, mas a empresa está oferecendo 5, diante de uma situação que ele sabe que não vai virar nada, ele tem que ter o domínio perante o cliente dele para poder mostrar para o cliente que, se eventualmente acontecer alguma proposta, seja ela qual for, é importante que seja aceita. Mas, para isso, ele tem que ter a credibilidade e a confiança do cliente dele diante daquela situação. Caso contrário, vai tornar um certo tumulto. Dentro dessa linha também, é importante que o advogado possa estar orientando o seu cliente, possa estar conversando com as testemunhas, e aí tem aquela história de que o advogado não deve orientar a testemunha. Realmente não deve. Porém, ninguém vai impedir que eu, como advogado, possa conversar com as testemunhas para eu saber se aquilo que ela sabe se interessa ou não interessa para o processo. Até mesmo para poder orientá-la, para que ela tenha condição de responder aquilo. Orientar não é colocar as minhas palavras na boca da testemunha, é dizer aquilo que interessa e aquilo que não interessa, não é mandá-la mentir. Tá? Isso realmente é antiético. Mas até saber o que a testemunha sabe para depor lá dentro, é importante que o advogado tenha esse diálogo. E a melhor pergunta é aquela que você sabe qual é a resposta. Não, você pode ser surpreendido e ir de um lado e a testemunha está indo para outro. Então, este domínio é importante que o advogado tenha. Por essa razão, que eu nunca aceitei e oriento a todos não aceitarem quebra-galho para outro colega. O que significa isso? De repente, um colega tem lá 10 audiências no dia. E aí, de repente, uma vara atrasa, aí ele vem, doutor, o senhor faz favor, eu estou atrasado lá, eu tenho que ir na outra audiência, então o senhor pode fazer essa audiência para mim? É só inicial, não tem nada para fazer. Mas tudo bem. Aí, para quebrar o galho, para poder ser gentil com aquele colega, ele entra na sala de audiência. De repente, tem lá uma alegação de justa causa, ou tem lá, de repente, uma preliminar de inépcia. Quer dizer, aquilo que era uma coisa que aparentemente era simples, pode ter uma complexidade. E aí, este advogado que ali está, vai ficar com cara de tacho, porque ele não vai poder ter condições. De repente, a empresa oferece um valor para acordo e ele não sabe do que se trata o processo, como é que ele faz? E aí, obviamente, ele fica desmoralizado perante a parte, perante o juiz e perante o colega ex-adverso. Portanto, é importante que o advogado saiba o que esteja fazendo e simplesmente não esteja lá como figura, simplesmente para poder ocupar um lugar. Porque, afinal de contas, nós temos nossa responsabilidade enquanto advogado e também isso tudo acaba refletindo para a classe como um todo. Quando eu falo de poder representar bem o cliente, é poder orientar tanto o reclamante quanto a reclamada. E muitas vezes a reclamada é um pouco mais complicado, porque o preposto, se é uma empresa mais estruturada e manda um preposto, tem que tomar muito cuidado se o preposto é estudante de direito ou se já é bacharel. Se for advogado, então, pior ainda. Porque ele que dá um jeito de mostrar que ele é melhor do que o próprio advogado, porque ele está visualizando a possibilidade de ocupar o lugar daquele advogado. Então, você tem que ter o jogo de cintura suficiente para não perder a autoridade, mas também, ao mesmo tempo, não criar atrito com o preposto. De tal forma que aí vai depender da flexibilidade do jogo de cintura de cada um, para poder realmente conviver adequadamente com o preposto. E quando é o próprio dono da empresa que vai, aí é um desastre. Porque se ele não confiar no advogado, ele vai achar que tudo que ele fez está certo. Então ele vai lá e vai abrir o bico para contar tudo para o juiz, o que ele acha que estava certo. E aí acaba realmente confessando, e aí facilita para a parte contrária.
No que diz respeito a isso, também para descontrair um pouquinho, tem um fato que eu não vou colocar aqui que era o dono de uma padaria, né? Mas, na realidade, era o seguinte, chegando na audiência, o juiz, então, perguntou se tinha acordo, se tinha, tal, não conseguiu fazer acordo. Então, o juiz mandou, como determina a lei, que o reclamado aguardasse fora da sala de audiência, que ouviu o depoimento do reclamante. O reclamante sentou, contou toda a história, ratificando o que estava na petição inicial, ou seja, que ele trabalhava das 5 horas da manhã até a meia-noite, diariamente, de segunda a segunda, né? E, diante disso, ouvido o depoimento, o reclamante voltou e sentou ao lado do advogado, e, de repente, chamou-se lá o reclamado, ele sentou-se, e aí o juiz falou assim, senhor fulano, o seu fulano de tal, seu ex-empregado, está dizendo que trabalhou lá no seu estabelecimento durante esse período e trabalhava lá das 5 da manhã até meia-noite. Isso é verdade? Ele falou, verdade doutor, eu quero ver ele provar. Né? Então, são determinadas situações que, se não tiver adequadamente orientado, acaba entregando ouro. Tá? A mesma coisa é com relação à testemunha. O que é muito comum, até quando não tem elementos e fundamentos para poder apresentar uma contradita, é sempre alegar a contradita sob o fundamento de amizade íntima entre a testemunha e o reclamante, ou entre a testemunha e os sócios da empresa. Isso o que acontece? Normalmente a pessoa que não é muito bem instruída ou não tem um certo discernimento das coisas, ele tem que, se eu não sou inimigo, eu sou amigo. E aí chega o juiz, diante da alegação feita em contradita pelo advogado da parte, e aí o juiz pergunta para ele. Tem uns que são muito sutis, e tem outros que são bem agressivos, e quando fala com a testemunha, parece que está brigando. E, diante daquela forma de expressão, acaba intimidando a própria testemunha. E aí o juiz pergunta, o senhor é ou não é amigo dele? Ele, evidentemente, não é inimigo. Eu falo, eu sou. E aí, de repente, o juiz nem quer saber por que ele se considera amigo. E aí pode considerar como sendo amigo e, dessa forma, dispensar o depoimento daquela testemunha. De repente, é a única testemunha que tem, automaticamente não tem prova oral a ser apresentada. Portanto, é importante que o advogado possa orientar a testemunha para, só se for o caso realmente que existe uma amizade íntima, que tem como, de repente, ser provada essa contradita, aí, obviamente, não vai colocar na boca da testemunha aquilo que o advogado quer que ela fale. Mas orientar se realmente não é amigo, então vai dizer que não é amigo. E não é por causa da imposição do questionamento feito pelo juiz que ele vai tremer e, de repente, responder aquilo que realmente não é. Então, esse também é um ponto fundamental que ocorre na audiência. Uma outra questão importante, como vocês sabem, quer dizer, o acordo pode ser feito a qualquer momento no processo. E aí, eu quero só, falando muito de contradita, mas eu quero dar só o fundamento legal para que vocês, evidentemente, a contradita está prevista no artigo 414, parágrafo único do CPC. Tá? Aí o que acontece? Muitas vezes, no acordo, quando é feito por petição, a gente percebe que, quando é feito em audiência, não importa qual é o valor que foi feito o acordo. Se, de repente, o reclamante está pleiteando 100 mil, mas ele aceita uma proposta de 2 mil, o juiz não questiona. Ele homologa e, muitas vezes, até mesmo força que seja feito o acordo, independente de qual seja a pretensão do reclamante. Já essa situação, a gente percebe que, quando é feito o acordo entre as partes por petição, aí o juiz, muitas vezes, não estou generalizando, mas, em muitos casos, o juiz quer questionar se aquilo realmente foi feito, o reclamante tem conhecimento, enfim, ele começa a dar um ar de desconfiança. E, em alguns casos, o juiz até manda intimar para que o reclamante compareça em juízo para ratificar os termos do acordo.
E essa ratificação não é feita perante o juiz necessariamente. Pode, de repente, ser feito no balcão da secretaria mesmo, onde o senhor concorda? Eu concordo. Ele pega, preenche lá uma papeleta, o reclamante assina, ou ele mesmo certifica que o reclamante compareceu e vai para o juiz homologa. Eu, particularmente, tenho resistido muito a isso, porque eu acho que esta é uma situação de colocar o advogado numa situação vexatória, onde parte do princípio que o juiz está duvidando daquilo que o advogado fez. E, nesse sentido, então, é óbvio que isso tudo vai depender de cada caso concreto para que o advogado possa resistir a esse tipo de situação. Porque, se de repente pega um reclamante onde ele está precisando imediatamente do dinheiro, se o advogado, de repente, dificulta a ida dele à vara para poder ratificar aqueles termos do acordo, vai seguramente demorar um pouco mais para poder ter a homologação daquele acordo formulado. Mas, na medida do possível, havendo possibilidade, é importante que nós possamos resistir. E aí eu quero dar só um exemplo aqui, para que vocês, então, possam verificar fundamentadamente o que eu estou querendo dizer. Aqui, no caso específico, foi um acordo que foi feito num processo já em execução, e, de repente, eu fui à vara na expectativa de já retirar o alvará, e quando eu me deparo com o despacho do juiz para que o reclamante fosse intimado para comparecer na vara ratificar os termos do acordo. Aí eu disse o seguinte: consta do despacho suprarreferido, compareça pessoalmente o autor em secretaria no prazo de 10 dias para ratificar os termos do acordo. Aí eu disse: cabe ao juiz, nos termos do artigo 765 da CLT, ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo designar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Ao advogado, cabe o dever de proceder de forma que torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia em atendimento ao preceituado através do caput do artigo 31 da Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia. Diante do caso concreto, tem-se que o reclamante outorgou poderes expressos para o seu patrono para defendê-lo, inclusive podendo transigir, receber importância, dar recibo e quitação, firmar compromissos e acordos, conforme instrumento procuratório juntados aos autos. Com a devida máxima vênia, é de se concluir que a determinação desse juízo em impor que a homologação do acordo está condicionada à presença do reclamante à meritíssima Secretaria da Vara, para ratificar os termos do acordo, é jogar o advogado numa vala pejorativa de que sua atuação não merece fé. Ademais, o patrono do reclamante que subscreve essa peça processual tem consciência de sua responsabilidade profissional e social, não podendo, de forma alguma, bem como sob nenhum pretexto, aceitar essa condição imposta por esse juízo, ou seja, que para efetivar a homologação do acordo firmado nos autos, depende do comparecimento do reclamante à Secretaria da Meritíssima Vara. Tem-se que essa exigência é abusiva e beira duvidar da atuação moral do advogado. Ainda, não é justo e nem mesmo coerente esse tipo de exigência, pois desde o início da propositura da presente ação, ninguém questionou o nível de atuação do patrono do reclamante, seja do ponto de vista moral ou técnico-profissional. Portanto, não faz sentido que, após a materialização do direito do reclamante, ser o advogado colocado em uma condição de dúvida sobre a sua atuação, sem considerar, evidentemente, que o termo de acordo foi assinado em 7/11 de 2007 e a publicação do referido despacho se deu em 19/2/2008. Portanto, mais de 3 meses após a realização da conciliação entre as partes. Diante do exposto, o meritíssimo juiz requer a reconsideração do despacho com a consequente homologação do acordo noticiado dos autos e a imediata expedição do alvará para levantamento dos valores depositados. Bem, e aí eu fiquei, obviamente, esperando qual seria a reação do juiz. E, para surpresa minha, o juiz reconsiderou e mandou expedir o alvará. Então, na realidade, o que eu estou querendo colocar é que nós também não podemos ceder espaço a todo momento. Na realidade, eu sempre digo que na sociedade, assim como na natureza, não existe espaço vazio. Na medida que você cede, alguém vai ocupar esse espaço. Então, esta deve ser a postura, ressalvando, evidentemente, que devemos lutar pelas nossas prerrogativas, evidentemente respeitando também a agilidade para a defesa do direito do cliente. Mas é
uma questão que eu trago aqui em termos concretos para colocar para os senhores no respeito à preocupação também para firmar uma posição profissional de respeito ao advogado. Eu sei que eu já extrapolei o horário, mas é que eu me empolgo muito nessas questões e considero realmente importante todas essas colocações feitas. Eu lamento porque tem ainda algumas outras questões para serem colocadas, mas, evidentemente, vou deixar também espaço para algum questionamento que os senhores possam fazer. Mas eu quero, só para poder, depois os senhores poderem aprofundar mais, o seguinte, a ausência do reclamante. Os senhores vão encontrar no artigo 844, primeira parte da CLT, só como referência. A ausência da reclamada no artigo 844, segunda parte da CLT. Um outro detalhe importante é o seguinte, porque às vezes tem alguns juízes que querem fazer pegadinha com o advogado. E existe um famigerado enunciado do TST 197, que é extremamente complicado. E tem um juiz em São Paulo, que o Marcos Fava, tá? Que ele tem usado esse enunciado 97, que significa o seguinte: uma vez terminada a audiência de instrução, ele marca o julgamento. E, ao marcar o julgamento, ele diz que aplica-se o enunciado 97 do TST. De repente, o advogado está muito familiarizado com isso, ou não se preocupa muito em verificar o que é aquele enunciado, ele acaba dançando. Por quê? Ele fica na expectativa de sair a publicação intimando da sentença. Acontece que esse enunciado diz que, uma vez aplicado o enunciado, a intimação é feita no ato da audiência. Como o julgamento, em tese, é feito em audiência, apesar de que na prática isso não acontece, na realidade, uma vez dada a sentença, começa a contar o prazo recursal daquele momento. Então, não tem a intimação via diário oficial e muito menos com notificação postal. Então, muito atento a respeito desse enunciado 197. Embargos declaratórios, vocês vão ter no artigo 897 da CLT. Um outro detalhe que eu quero falar, para não deixar passar também, é com relação ao depósito recursal. Toda decisão que caiba recurso, sobretudo, exclusivamente da empresa, quando há necessidade do recurso ordinário, é necessário que se faça um depósito recursal. Esse depósito recursal, hoje, é de R$ 5.889,50. Isso está previsto no artigo 899 da CLT. O que significa isso? Se, eventualmente, o juiz fixou lá na sentença condenação arbitrada em R$ 5.000, não precisa depositar os R$ 5.889, vai depositar só os R$ 5.000, que é o valor integral. Se a empresa foi lá arbitrado a condenação em 50.000, é necessário que deposite, então, o limite do depósito recursal, os 5.889,50. Se esse recurso foi ao tribunal e de lá houve necessidade de um recurso de revista para o TST, aí este valor dobra. Então, no caso, seria R$ 11.779,00 e alguns centavos. Então, essa é a sistemática. A inovação que trouxe agora é a Lei 12.275, de 29/6/2010, que também ampliou este depósito recursal para os agravos de instrumento. O que significa isso? De repente, alguém entra com recurso ordinário, e esse recurso ordinário, por não preencher os requisitos objetivos do recurso, o juiz, então, não deixa subir para o tribunal. O remédio processual para destrancar esse recurso é o agravo de instrumento. Até então, não tinha necessidade desse depósito recursal. Com esta lei 12.275, é necessário o depósito. Qual é o valor desse depósito? É 50% do depósito exigido
para aquele recurso que se pretende destrancar. Então, por exemplo, se for um recurso ordinário que não subiu, então, entrando com agravo do instrumento, é necessário que deposite, então, a metade dos R$ 5.889,50. Se for para o TST, é a metade também daquele valor. E assim é que se processa. Foi publicado recentemente uma instrução normativa do... Deixa eu ver aqui se eu passo para vocês. Tá. Tá aqui. Só questão de tempo para eu achar. Peraí. A resolução 168 do TST, que fala sobre essa questão do depósito recursal. Tá, ok? E esta resolução entra em vigor a partir do dia 13 de agosto de 2010. Portanto, vocês estão sendo informados com antecedência suficiente. Tá? Bem, eu acho que basicamente é isso, mas eu queria deixar, ao encerrar a minha fala, e posteriormente, acredito que vai ser aberta a palavra para perguntas, eu quero só fazer um fechamento dizendo o seguinte. A preocupação que nós devemos ter, enquanto classe dos advogados, para que nós realmente possamos ter consciência da nossa força enquanto categoria. Para isso, é necessário que nós também tenhamos consciência da importância da solidariedade entre os advogados. Isso eu falo porque eu já fui vítima de situação onde, diante de um incidente ocorrido na sala de audiência, em função de eu estar reivindicando aquilo que eu considerava que era direito da minha cliente, e, de repente, na sala de audiência tinha uns 8 advogados. E o incidente, para ficar claro também que não era pentelhação de minha parte, mas era uma reclamante, onde se pretendia um adicional de insalubridade, e o juiz, então, tinha necessidade de designar uma perícia. E a juíza determinou, naquele momento, que, para ser feita a perícia, a reclamante tinha que depositar um salário mínimo. E eu questionei, dizendo que os atos praticados no processo de trabalho são gratuitos, ou seja, não é necessário ser feito o depósito antecipado, sobretudo por parte do reclamante, e que, se algumas custas tivesse, seria no final, que, obviamente, a reclamante seria responsável. E, se fosse alegado posteriormente o benefício da justiça gratuita, nem isso haveria preocupação. E a juíza insistiu nisto, e eu, então, insisti também, e, conclusão, ela disse para o auxiliar de audiência, retira a ata. Eu falei, não, senhor, eu quero que Vossa Excelência consigne o que está acontecendo aqui na audiência. Ela falou, não, doutor, se o senhor quiser, o senhor requer. E aí, feito isso, ela tirou a ata de audiência, passou para assinatura, e quando chegou para reclamante, eu falei, você não vai assinar. Aí eu informei para o Excelência, a ata de audiência não vai ser assinada. Não, doutor, o senhor não precisa assinar, sua cliente assinando é suficiente. Eu falei, não, mas ela também não vai assinar. A juíza levantou da mesa dela, lá do patamar dela, deu a volta, chegou para a minha cliente e falou, a senhora assina aqui. E eu falei, a senhora não assina. Aí a minha cliente cruzou os braços. Tá? Não, a senhora tem que assinar e tal. Eu falei, você não assina. E ela ficou ali. Aí ela pegou e falou assim, a senhora vem aqui no meu gabinete. Falou para a minha cliente. Aí minha cliente falou, doutor, o que eu faço? Eu falei, você pode ir, mas você não assina. Aí ela foi, aí chegou lá, ficou lá uns 2 minutos, voltou a minha cliente. Eu falei, e aí? Ela falou que o senhor está criando caso à toa. Eu falei, você assinou? Ela falou, não. Eu falei, então tá bom. Aí a juíza volta, senta lá, doutor, eu vou reconsiderar e ela não precisa depositar. Eu falei, tá bom. Aí a coisa... Bom, quero dizer para você o seguinte, que neste momento não tinha mais nenhum advogado dentro da sala. Então, se houvesse necessidade de alguma prova sobre o que aconteceu ali, eu teria toda a dificuldade para conseguir provar o que estava acontecendo. Portanto, eu quero aqui deixar uma mensagem para vocês, no sentido de que nós devemos ter uma preocupação de ter essa solidariedade, sobretudo quando se trata de algo que realmente o colega possa ter razão. Porque, caso contrário,
nós ficaremos cada vez mais enfraquecidos, apesar do grande número que nós somos em termos de advogados. E, sobretudo, quando se trata em termos de prerrogativas. Porque, na verdade, o primeiro sentimento que nós temos é um sentimento egoísta, um sentimento individualista, e achando que isso só vai acontecer com o outro, nunca vai acontecer com você. E quando acontecer com você, a coisa fica complicada. E aí me faz lembrar uma história de que, numa determinada sede de uma fazenda, existia um rato. E esse rato vivia alojado... Conhece essa, Rui? Ah, já? Então, como é que é? O discurso é o mesmo, mas a plateia é diferente. Então, não, a fazenda não era minha, não. É do Rui. E aconteceu o seguinte, esse rato vivia lá confortavelmente e tudo que tinha de bom na casa ele conseguia saborear. E a dona da casa, já perturbada com aquela postura desse rato, e ela, emputecida com aquela situação, um dia o marido dela chega em casa com um pacote grande de presentes e dá para ela, e ela vai abrir, e o rato na comeira da casa olhando aquela cena. Quando ela acaba de abrir, era uma ratoeira. E o rato ficou, evidentemente, muito preocupado, porque estavam querendo matá-lo, né? Diante disso, a mulher, então, catou aquele presente, deixou em cima da mesa, e o rato, preocupado com aquilo, ele desceu e foi andar pelo quintal. E, muito triste, lamentando o que estava acontecendo, ele encontrou a galinha. E aí ele pegou e comentou com a galinha o que estava acontecendo com ele. A galinha respondeu para ele, olha, eu nem entro naquela cozinha, nem de queijo eu gosto. Portanto, você arrumou essa conclusão, você se vira, que eu não estou nem aí com você. E o rato, então, diante daquela desilusão, voltou para dentro de casa, se alojou lá direitinho. Quando chegou à noite, a dona da casa pegou a ratoeira, botou na pia com um pedaço de queijo muito apetitoso, sabia que o rato por ali passaria, e foi dormir. Mas ela, ansiosa, acordou mais cedo no dia seguinte, e ainda não tinha clareado muito bem o dia, ela saiu do quarto dela e foi para a cozinha, com a certeza que tinha pego o rato. E quando ela chegou na cozinha, ela observou que tinha alguma coisa mexendo na ratoeira. E ela, de uma maneira ansiosa, foi lá mexer na ratoeira. E, ao invés de ser o rato, era uma cobra. E a cobra a picou, e, em função do veneno da cobra, ela passou mal e foi hospitalizada. E passou alguns dias no hospital, até que ela, então, voltou para casa. E, ao voltar para casa, evidentemente, os empregados quiseram fazer uma comida diferente, e uma comida realmente que pudesse ser compatível com a situação dela. E aí resolveram fazer uma canja. E a providência foi pegar a galinha e matar para fazer a canja. Então, na realidade, quer dizer, aquela situação que, num primeiro momento, quem menos tinha a ver era a galinha, foi a primeira a ser sacrificada diante daquele episódio. Então, na realidade, nós, enquanto advogados, não devemos ter uma atitude como teve a galinha. Ou seja, devemos ter realmente essa solidariedade. E, dentro disso, eu vou contar mais um fato, o doutor Rui seguramente tem conhecimento, mas que é exatamente a questão relativa à questão deste clima que nós devemos ter de solidariedade e conceito de classe realmente, porque nós temos esse contingente tão grande e que seguramente nós, uma vez identificados e uma vez conscientizados dessa nossa postura, nós seguramente temos muito a ganhar. E, nesse sentido, individualmente, cada um de nós, temos muito o que fazer. Mas, quando nós unimos isso em torno da OAB, torna-se ainda muito mais poderosos. E isso realmente é importante, porque, se nós formos verificar, cada um de nós individualmente, cada um tem um tipo sanguíneo. Um é O, outro é B, o outro é A, e assim sucessivamente. Se nós juntarmos todos, nós vamos criar um novo tipo sanguíneo, que é OAB. Então, na realidade, nós temos que ter essa consciência para que nós possamos estar cada vez mais fortes. Então, é essa mensagem final que eu quero deixar para vocês e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.